Próxima questão. No estudo da física, empuxe uma força que atua sobre corpos que estão total ou parcialmente. No estudo da física, empuxo é uma força que atua sobre corpos que estão total ou parcialmente imersos em fluidos. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. Se a força de empuxo for menor do que a força-peso, ele flutuará. Falso. Se a força de empuxo é menor, então a força para baixo é maior, ele vai descer. Se a força de empuxo for maior, então ele vai subir, né? Ele afundará. Ao contrário, ele vai flutuar. Se a força de empuxo tem a mesma direção e sentido da força-peso, a força de empuxo tem a mesma direção e sentido não. Força-peso é para baixo, força de empuxo é para cima. A força de empuxo tem módulo igual ao peso do volume do fluido deslocado. Isso, a força de empuxo tem módulo igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo nele imerso. Letra E. A força de empuxo diminui enquanto o corpo está sendo inserido dentro do fluido. Se você está inserindo, né? Está aqui o recipiente. Você está inserindo. Primeiro você colocou só um pouquinho do corpo, depois você está introduzindo mais o corpo, depois ele vai descendo. Conforme você vai inserindo, o volume de água que você está deslocando vai aumentando e a força de empuxo vai só aumentando, certo? Então, não diminui, ele aumenta. A gente ficou com a alternativa D. Próxima questão. Próxima questão. Observe o comportamento de uma maçã na água doce. A maçã flutua na água doce porque a densidade da água é menor do que a densidade da maçã. Se ele está flutuando, é porque a gente já viu, né? A densidade do corpo é inferior à densidade da água, certo? A densidade da maçã é menor que a densidade da água, certo? A alternativa correta é a letra C. O empuxo, enquanto a maçã, se a gente colocasse a maçã aqui dentro, a gente teria aqui a força-peso superando a força de empuxo, né? Que ele vai subir. Desculpa. Se a gente coloca a maçã aqui dentro, que possui menor densidade, a gente vai ter uma força de empuxo maior que a força-peso, né? Porque ele vai subir. Quando está aqui em equilíbrio, se está em equilíbrio, é porque as forças se igualam. Aqui a força-peso vai ser igual à força de empuxo, certo? Então, o empuxo não é menor do que o peso da maçã. O empuxo é igual ao peso da maçã nessa situação de equilíbrio. Quando a gente coloca a maçã aqui dentro, não está na situação de equilíbrio ainda. Ele vai subir, vai ter aceleração. Quando parar de ter aceleração, aí sim ele vai estar em equilíbrio. Então, beleza. A alternativa correta é a letra C. Próxima questão. Com relação ao princípio de Arquimedes e aos conceitos de empuxo e flutuação, julgue o item seguinte. O fenômeno da flutuação do corpo em águas muito salgadas, está relacionado ao aumento da força de empuxo causado pela densidade da água em virtude da alta concentração de água. Olha só. Aqui nós temos o nosso recipiente, aqui nós temos o nosso corpo, ele está submetido à força-peso, ele está submetido à força de empuxo. Está em equilíbrio, não possui aceleração, então peso é numericamente igual ao empuxo, certo? E esse empuxo corresponde à densidade do fluido, que no caso é a água, vezes o volume deslocado, vezes a aceleração da gravidade. A gente consegue aumentar a densidade da água, no caso, introduzindo pelo fato da gente ter a presença do sal. O sal está misturado na água e está provocando o aumento da densidade da água. Então, a gente vai conseguir
um maior efeito da flutuação, a gente vai ter um maior empuxo, a gente vai ter objetos mais pesados do que a gente vai ter a flutuação de objetos mais pesados do que a gente tem quando a densidade da água era inferior. Então, essa flutuação está relacionado ao aumento da força de empuxo. Então, quando a gente entra numa piscina, a gente não fica flutuando, né? O nosso peso aparente, ele diminui, a gente consegue erguer uma criança com mais facilidade, mas a gente não afunda, a gente vai lá para baixo da água. Já se a gente vai nesse tipo de sal, de água salina, com muita concentração de sal, a densidade da água é tão grande que essa força de empuxo vai superar a nossa força-peso. Então, a gente vai ficar flutuando em água. O item está correto. Isso acontece devido ao aumento, à grande quantidade de sal, aumentando a densidade da água. Próxima questão. Balões meteorológicos que têm a função de medir dados climáticos podem alcançar altitudes elevadas. Admita que um desses balões, no instante em que sua densidade se iguala à do ar atmosférico à sua volta, permanece fixo em uma posição por um longo período. Essa situação ocorre quando as duas forças que atuam sobre o balão, peso para baixo e empuxo para cima, correspondem à razão P sobre E. O valor de P sobre E é igual a quanto? Olha só, a força de empuxo ela não ocorre só quando a gente tem como fluido a água. A gente tem um corpo sólido sobre a água. Ele não acontece só com a água, não acontece só com o líquido. O fluido também engloba gases. Por exemplo, o ar atmosférico. No ar atmosférico, a força de empuxo vale o mesmo dito pelo teorema de Arquimedes. Ele vai estar submetido, nós estamos submetidos a uma força de empuxo dado pela densidade do ar atmosférico, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume do corpo. É o mesmo caso desse balão. A gente tem um balão meteorológico, ele está imerso em um fluido. E que fluido é esse? É o fluido ar, certo? Então, aqui nós temos o balão meteorológico. Ele está submetido a uma força peso para baixo e uma força de empuxo para cima. Nós temos atingido aqui o equilíbrio. Se eu tenho um equilíbrio, eu não vou ter aceleração para cima nem aceleração para baixo. Significa que a força resultante é igual a zero. Ou seja, a força de empuxo é igual à força-peso, certo? Se a força de empuxo é igual à força-peso, então a força-peso dividido pela força de empuxo é igual a 1. Beleza? A alternativa correta é a letra B. Um navio petroleiro transporta produtos derivados de petróleo, como diesel, nafta, gasolina, óleo, combustível, etc. Próximo a esse navio foram colocados boias esféricas de sinalização que flutuam parcialmente submersas. Acerca dessa situação hipotética e considerando que a massa de cada boia é de 2 kg, que a densidade da água é de, aqui seria 10 elevado a 3, seria 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, e que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, julgue o item que se segue. A força de empuxo que atua sobre a boia é igual a 20 newtons. Olha só, a gente tem aqui, nós temos o mar, a gente vai colocar aqui a nossa boia. Essa boia, ela está flutuando na água. Atua sobre essa boia a força peso para baixo e atua sobre essa boia a força de empuxo para cima. Nós temos o equilíbrio, então a força-peso é igual à força de empuxo. Quanto é a força-peso? A força-peso é a massa da boia, a massa do corpo, né? Vezes a sua aceleração da gravidade. Isso é igual à força de empuxo. A massa da boia foi dada de 2 kg, vezes a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é igual à força de empuxo, que é de 20 kg metros por segundo ao quadrado, é igual a Newton, né? Está tudo assim, o resultado é em Newton. A força de empuxo é de 20 newtons, certo? A alternativa correta, a força de empuxo que atua sobre a boia é de 20 newtons. O item está certo, beleza?
A gente não precisa trabalhar com o teorema de Arquimedes, porque pediu só a força de empuxo, a gente obteve isso da força-peso. Mas a questão podia perguntar também o volume deslocado. Foi dada a densidade, foi dada a densidade da água. A gente poderia ter calculado o volume deslocado. Vamos calcular aqui só para a gente praticar o objetivo, que é estudar o teorema de Arquimedes. A gente encontrou que o empuxo é de 20 newtons, certo? O empuxo é de 20 newtons. E esse empuxo corresponde à densidade do fluido deslocado, a densidade do fluido, que é a água, vezes o volume deslocado, vezes a aceleração da gravidade. Isso é igual a 2 vezes 10, né? Essa aceleração da gravidade de 10 cancela com esse valor igual a 10. Então, a densidade da água é 10 ao cubo, vezes o volume deslocado, é igual a 2. Portanto, o volume deslocado é igual a 2 dividido por 1.000. Isso é 2 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Metros cúbicos. Encontramos o volume deslocado. Encontramos esse volume que está abaixo do nível da água. Vale 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, certo? Próxima questão. Para fins de observação de fenômenos meteorológicos, construiu-se um balão preenchido com hidrogênio de massa total, incluindo equipamentos, de 45 kg e volume igual a 60 metros cúbicos. Esse balão está preso por um fio. Olha só. Aí o que a questão vai fazendo, né? Os concursos, os vestibulares, as bancas em geral, vão adicionando complexidade. Você pode ter aqui, se eu tenho um objeto muito pesado dentro da água, aqui está meu objeto. O que a gente está fazendo a todo momento, né? Força-peso vai se igualar à força de empuxo, a gente encontra aqui os resultados. Mas se a gente tem um objeto muito pesado, a gente pode botar aqui uma corda, certo? A gente pode botar aqui uma corda realizando tração sobre esse objeto. Então, a gente adiciona uma força, né? A gente tem atuando a força-peso para baixo, a força de empuxo para cima, e nós temos aqui a força de tração, certo? Igualando as forças, se está em equilíbrio, a gente tem que a soma das forças para cima, que é a força de tração mais a força de empuxo, vai ser igual à força para baixo, que é a força-peso, certo? Com isso, a gente resolve a questão. Ou, no caso, por exemplo, a tração, no caso, como a gente tem um objeto menos denso, pouco denso, a gente tem o contrário. A gente tem aqui um recipiente, aqui está o nível da água, aqui está o nosso objeto, que ele é pouco denso e a gente não quer que ele fique flutuando. A gente quer que ele fique nessa posição, por exemplo. Então, a gente vai colocar aqui a força de tração, a nossa corda vai estar amarrada ao fundo do recipiente, ao fundo do oceano, ao fundo da piscina, certo? Então, aqui vai ter a nossa tração. No caso, a tração vai ser para baixo, né? A força de tração é para baixo, a força-peso é para baixo e a força de empuxo sempre para cima. Como está em equilíbrio, a força para cima é numericamente igual à soma das forças para baixo, peso mais tração. E com isso, com os dados fornecidos, a gente encontra a variável que a gente desconhece e a questão esteja pedindo, certo? Para fins de observação meteorológicos, de fenômenos meteorológicos, construiu-se um balão preenchido com hidrogênio de massa total, incluindo equipamentos, de 45 kg e volume de 60 metros cúbicos. Esse balão está preso a um fio leve em um local sem vento e equilíbrio estático. Qual a tração no fio que sustenta o balão? Vamos calcular a força-peso? A força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Qual é a massa? Incluindo equipamentos, esse balão tem massa de 45 kg. 45 kg vezes a aceleração igual a 10, isso é igual a 450 newtons. Vamos calcular o empuxo? No caso, esse balão ele não está na água, né? O fluido, no caso, é o ar novamente. Então, olha só, o fluido é o ar. E a gente vai ter que
O empuxo corresponde à densidade do fluido, que no caso é a densidade do ar, vezes o volume deslocado, que no caso é o volume total do balão, vezes a aceleração da gravidade. A densidade do ar é igual a 1,2 vezes o volume deslocado, que corresponde ao volume total do balão, de 60 metros cúbicos, vezes a aceleração da gravidade igual a 10. Então, a força de empuxo é 1,2 vezes 10 é igual a 12. 12 vezes 60, bom, 12 vezes 6 é igual a 72. Portanto, 12 vezes 60 é igual a 720 newtons, certo? Então, olha só, olha o que a gente tem. A gente tem um balão, existe uma grande empuxo para cima de 720 newtons. Já a força para baixo é de 450 newtons. Como a força de empuxo supera a força peso, a tendência desse balão é subir, né? Então, a força de tração vai ser aqui para baixo, né? A corda vai estar amarrada no chão. Aqui nós temos uma corda, um fio, ou o que for, uma corda, um fio, e aqui vai estar o nosso balão, certo? Atuam sobre esse balão a força de tração para baixo, a força peso para baixo e a força de empuxo para cima. De modo que, atingindo o equilíbrio, a força para cima, de 720, é igual à soma das forças para baixo. Tração mais a força peso de 450 newtons, certo? A força de tração vai ser igual a 720 menos 450. 0, 12 menos 5, 7, 6 menos 4, 12. 270 newtons. E a alternativa correta é a letra D. Beleza? Próxima questão. Vários acidentes com barcos ou balsas são provocados por excesso de carga ou de passageiros, levando ao naufrágio. Isso ocorre pois, nessas condições, o empuxo sobre a embarcação não é o suficiente para manter sua flutuação. Em um acidente hipotético, 3 crianças, de peso igual a 346 newtons cada uma, usaram toras de madeira de densidade igual a 800 kg por metro cúbico e volume individual de 0,13 metros cúbicos para construir uma jangada que afundou. Para a jangada ficar no limite da submersão total, qual o número mínimo de toras a serem utilizadas? Aproximadamente para que a jangada flutue em um lago de água doce de densidade igual a 1.000 kg por metro cúbico, e a gente vai utilizar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem toras de madeiras de densidade igual a 800 kg por metro cúbico. Densidade essa inferior à da água, de 1.000 kg por metro cúbico. Por esse corpo ter uma densidade inferior à densidade da água, esse corpo vai flutuar. Então, olha aqui, suponha que aqui nós temos o nível da água, aqui está a minha tora de madeira. Eu estou olhando essa tora de madeira de lado, estou olhando a sua base, o seu topo, eu estou olhando através da sua longitudinal, certo? Então, olha, essa tora de madeira, ela vai flutuar. Atua sobre essa tora de madeira uma força-peso e a força de empuxo para cima. Se a gente adiciona um pouco de peso sobre essa tora, adicionei um pouquinho de peso. O que vai acontecer? Bom, ela vai descer, né? Ela vai descer e atingir um pouco. Ela vai descer um pouco e a parte submersa vai aumentar. Com isso, bom, a força-peso permanece constante. A força de empuxo vai aumentar, porque o volume deslocado aumentou. Então, a gente tem a maior força de empuxo, o que vai vencer esse adicional de peso que eu criei aqui. Eu coloquei aqui um bloquinho de madeira com um certo peso, e a força de empuxo aumentou para se cancelar com essa soma da força-peso da tora com essa força-peso desse bloquinho que adicionei. Se eu adicionar mais um pouquinho de peso, essa tora vai abaixar de novo, até o instante em que essa tora fique no limite da submersão total. A tora de madeira está aqui, ó. E aqui vai estar o nosso bloco, vai estar a nossa criança, vai estar o resto
da nossa jangada, certo? Aqui é o limite da nossa subversão. Se aqui, em vez do bloco de madeira, esteja a criança, essa criança não está abaixo d'água. Os pés dela vão estar secos, né? Vão estar em contato com a água, mas toda a criança está acima do nível da água e a tora de madeira abaixo do nível da água. Atua a força-peso, atua a força de empuxo e atua também o peso desse objeto, dessa criança, de modo que a força de empuxo é igual à soma do peso da tora de madeira mais o peso da criança, certo? É isso que a gente vai fazer. Mas vão ser necessários não uma tora de madeira, não duas. A gente vai precisar de alguma quantidade que a gente precisa calcular. Quantas toras de madeira a gente precisa adicionar para sustentar 3 crianças? Vamos lá? Aqui estão as toras de madeira, aqui estão as 3 crianças. A água, ela vai preencher todo o volume da tora de madeira. As toras de madeira estão todas abaixo do nível da água, mas as crianças não. As crianças não estão abaixo do nível da água. Portanto, a gente tem o seguinte, olha só. Nós temos o peso das toras de madeira, o peso de cada uma das crianças, e a gente tem um empuxo atuando sobre as toras de madeira. Então, olha só. O peso, a força-peso total é igual a o peso das toras de madeira mais os pesos de 3 crianças, e cada uma pesa 346 newtons. Então, a gente tem como peso total o peso das toras mais 3 vezes o peso de 346 newtons. A força de empuxo é igual à densidade da água vezes o volume deslocado vezes a aceleração da gravidade. A força de empuxo é a densidade da água, que vale 1.000 kg por metro cúbico. Não utilizar a densidade das toras é a densidade da água, que a gente utiliza no cálculo da força de empuxo. 1.000 vezes o volume deslocado, como o que está abaixo do nível da água é o volume das toras, então o volume deslocado corresponde a 0,13 metros cúbicos. Aqui a gente tem o volume de uma das toras, vezes N. Estamos considerando N toras. Então, aqui nós temos N toras de madeira. Então, o volume deslocado é N vezes 0,13 metros cúbicos, vezes a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, a força total vai se cancelar com o empuxo total. Aqui nós temos todo o corpo, temos um peso total para baixo, o empuxo para cima, e esse empuxo vai se cancelar com o peso total, certo? Então, a gente tem que o peso das toras mais 3 vezes 346 vai ser igual ao empuxo para cima de 1.000 vezes N vezes 0,3 vezes 10. Certo? Falta agora calcular o peso das toras. Aí sim, a gente vai entrar com a densidade das toras. O peso das toras corresponde a, vamos escrever aqui no cantinho, peso das toras é igual à massa das toras vezes a aceleração da gravidade. E a gente tem que densidade é igual a massa sobre volume. Densidade das toras é a massa das toras dividido pelo volume das toras. Portanto, a massa das toras é a densidade das toras vezes o volume das toras. Então, o peso é igual a densidade de 800 kg por metro cúbico. Então, só nesse momento que a gente utilizou a densidade das toras e não a densidade da água, certo? Só nesse momento. 800 vezes o volume. N vezes 0,13 são N toras de volume igual a 0,13, certo? Vezes a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos substituir esse resultado na nossa equação aqui.
800 vezes n vezes 0,13 vezes 10 mais 3 vezes 346 é igual a 1.000 vezes n vezes 0,13 vezes 10, certo? Então, a gente precisa resolver essa equação e encontrar o valor de n. Tudo que tem n, a gente vai jogar para o lado direito da igualdade. Ficamos com 3 vezes 346 é igual a... Bom, nos dois lados da igualdade a gente tem n, a gente tem 0,13 e a gente tem 10. Então, vamos isolar esses termos. N vezes 0,13 vezes 10 vezes 1.000 menos 800. 1.000 menos 800 é igual a 200, certo? Vezes 200. Beleza? Vamos fazer conta? 0,13 vezes 200 é igual a 13 vezes 2, que é igual a 26. 0,13 vezes 200 é igual a 26. 26 vezes 10 é igual a 260. Então, aqui do lado direito, a gente tem 260n. 3 vezes 346, vamos fazer essa conta aqui? 346 vezes 3 é igual a 6 vezes 3, 18. 4 vezes 3, 12, com mais 1, 13. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Ficamos com 1.038. 1.038 é igual a 260n. Portanto, n é igual a 1.038 dividido por 260. Vamos fazer essa conta aqui em cima. 1.038 dividido por 260. Bom, vamos fazer um teste de 260 vezes 4? 260 vezes 4 é igual a quanto? 0. 6 vezes 4, 24. 4 vezes 2, 8, mais 1, 10. Ficamos com 1.040. Então, aqui é quase 1.040, né? 1.038. Então, vai ser 3, alguma coisa, vai ser praticamente 4. Vamos fazer, então, 260 vezes 3. 0 vezes 3, 0. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Ficamos com 780. Então, aqui a gente fica com 3, é que a gente vai obter 780, certo? Então, olha só, vai ser 3, alguma coisa. 3 toras de madeira não vão ser suficientes. 3, alguma coisa. 3 toras de madeira não vão ser suficientes, vai afundar. A gente vai precisar de pelo menos 4 toras de madeira para a gente ter a flutuação dessas 3 crianças sem afundar. Portanto, a alternativa correta é a letra D.